Boa tarde, ouvintes. Bem-vindo ao Incé Falando. Esse é o primeiro episódio piloto. Eu tô aqui com a Blana Amor, meu brother. Bom? E aí, Bet? Sempre bom, sempre bom. Sim. A gente tinha combinado de falar nesse primeiro episódio sobre guerras às drogas e dos problemas que elas têm. Eu sempre achei... Sempre foi uma puta de uma cagada começar a guerra às drogas, mas eu comecei a ver os números e é tipo um problema muito mais tenso que eu imaginava que fosse. Assim. No Brasil, mais ou menos 1/3 dos presos estão presos por causas de tráfico de drogas, ou porte, ou sendo usuários. Certo. E... Tipo, isso é um puto absurdo, assim. Desde 2006, que teve uma mudança na lei em 2006, não sei se você lembra, que é a lei das drogas, que ela mudou a definição, ela deixou muito mais ambígua o que seria quando você está aportando drogas, o que é um tráfico. O que é tráfico e o que é uso pessoal. Eu lembro disso. Então isso fez com que a quantidade de pessoas que fossem presas por causa disso aumentasse. Acho que desde 2006 até 2015, a quantidade de pessoas que foram presas por esse motivo aumentou em 480%. Nossa. Então, assim, no Brasil a gente tem mais ou menos 700 mil presos, 1/3 disso, então os 225 mil são presos por causa de tráfico de drogas ou por porte. E, tipo, normalmente a galera que é a favor da guerra às drogas, que acha que a gente tem que mesmo arrebentar os usuários, arrebentar os traficantes e tudo mais, eles são pessoal de direita, que é mais a favor de um Estado pequeno, responsavelmente fiscal. Mas se faz as contas, o custo de você ter uma guerra às drogas, além de não ter os benefícios, não reduzir o uso na sociedade de drogas, ela sai muito mais cara do que você tomar essas outras atitudes, assim. Acho Com certeza. O custo de um preso no Brasil é de R$ 2.400, a média, assim, de todos os estados. Por mês. Isso. Se você for calcular todos aqueles 225 mil por mês, dá um custo de quase 7 bilhões por ano, que é gasto com um preso só deles estar dentro de uma cela num presídio. E, com esse dinheiro, dá pra fazer 1000 coisas que têm um efeito muito melhor. Assim. Primeiro que não tem como você combater. Se você legalizasse só a maconha, por exemplo. Tem vários estados nos Estados Unidos que já fizeram isso, que já legalizaram não só o uso medicinal da maconha, mas o uso recreativo. O primeiro foi o Colorado. Uhum. E o jeito que eles fizeram foi que desde o começo eles colocaram assim, beleza, vai ser super taxado isso, acho que 1/3 do preço se torna imposto. Uhum. E quase todo esse imposto ia ser voltado para educação, para problemas de abuso de drogas, principalmente opioides, que é o principal problema que eles têm nos Estados Unidos hoje em dia. Certo. E tratar o problema de sem-teto, as pessoas que não têm casa, estavam morando na rua, principalmente no estado frio que nem o Colorado. Reverteu monetariamente para uma coisa boa, Isso, né? exatamente. Você pega uma coisa que dê resultado e não... Lógico. E assim, no primeiro ano, eles geraram de imposto, o acréscimo no investimento para educação no estado foi de $300 milhões. Então isso já teve um puto aumento. Eles conseguiram pegar tanto dinheiro através desses impostos que eles tiveram que devolver para a população parte do dinheiro que eles recolheram porque estava acima do orçamento que eles tinham. Calculado. Então, sobrou dinheiro, devolve para a população. Nunca vi isso acontecer em nenhum país no mundo. Tá ligado? Exatamente. Aqui eu acho que é quase que impossível isso acontecer, né? Sim. E realmente, lá você tem uma política e uma educação muito diferente, mas mesmo assim tem vários documentários sobre a maconha, né? Já que a gente entrou nesse filamento da maconha, que, por exemplo, em Los Angeles, quando começou a descriminalizar e começaram a abrir os dispensaries, né, para quem tinha receita e tudo mais, sim, tem vários documentários que mostram a Polícia Federal, né, ou melhor, o poder do governo do país indo e fechando esses dispensaries, essas lojas que vendiam maconha, sim, que em tese eram para pessoas que precisavam dela como medicamento. Só que é uma coisa que na verdade não é real, porque você ia para Los Angeles, você como um gringo poderia chegar lá e ir pra Venice Beach, comprar uma carteirinha por lá, sei lá, $150, $200, e você ia no dispensary e comprava a sua maconha, né? Ou sua pílula de CBD, ou qualquer tipo de forma, ou chocolate de maconha, sim, né? Sim, existem brownie. E como você falou, o Colorado foi o primeiro, eles arrecadam uma puta grana com isso, sim, que realmente ajuda a educação e até a reintegração, mas pensando educacionalmente, né? Da sociedade. E
pra você evitar outras drogas. Eu acho que a maconha sendo liberada, ela ajuda não só o consumo dela cair, como até as pessoas se voltarem para ela de uma maneira mais pacífica. Hoje em dia você vê até pessoas mais velhas da idade dos nossos tios, nossos pais, até dos nossos avós. Eu vejo minha avó, cara, tem uma posição sobre a maconha que ela não teria nem a pau há 10 anos atrás. Sim. Porque ela vê no Fantástico. Ela vê Sim. o caso que aconteceu daquela menina, se eu não me engano, foi em 2014, 2013. Qual? De uma menina que tinha epilepsia. Ah, sim, A mãe sim. fez de tudo, a menina tava pra morrer e ela conseguiu trazer o CBD, o xarope de medicar. CBD pra medicar ela. Ah. A Anvisa bloqueou, foi um... Se você procurar na internet, você vê, você acha esse caso aí Sim, sim. inteiro. Tem vários desse tipo. Hoje em dia deve ter muito mais, mas eu lembro dessa menina que passou na Globo, então uma Sim. puta repercussão nas mídias, nas grandes mídias, inclusive nas mídias abertas, de TV aberta, que até hoje tem um range de alcance muito grande. Sim. E que assim, vai abrindo a cabeça das pessoas um pouco. Eu acho que políticos, pessoas mais velhas, mais conservadoras estão abrindo a cabeça. Ah, E com isso é certeza. uma coisa ótima, né? Mas ainda tem muito que mexer, Não, assim. existe muito Acho que no problema, Brasil... né? Porque a maconha realmente não é o problema maior, né? Sim, não. Longe De disso. longe disso. Acho que hoje, atualmente, os últimos dados que eu vi, pelo menos, a quantidade de brasileiros que eram a favor da legalização da maconha só, acho que era só 45%. Certo. Nos Estados Unidos, hoje em dia, é 65%. Mas você volta ao que você falou, 10 anos atrás, acho que não chegava nem 40%. Devia ser 20%, né? Era minúscula a quantidade. Mas é isso, com a educação da população, elas entenderem que, o cara que fuma maconha não é o mesmo cara que fuma crack. Você achar que, tem vários desses bordões que falam assim, é uma gateway drug. Você começa com ela e você vai indo para drogas mais pesadas. Sim. Isso é mentira. A maior parte das pessoas que provam maconha nem se tornam usuários de maconha. Eles experimentam uma vez e não fumam mais depois. A grande Sim. maioria. Tem vários Eu estudos acho que falam que sobre isso. tem um lado nesse pensamento de levar para outras drogas. Eu acho que ela leva sim, mas não tanto quanto as pessoas acham, né? Eu acho que o álcool, por exemplo, leva muito mais a outras drogas do que a maconha. Lógico. Mas eu acho que a maconha leva sim, mas se a gente pensar numa classe social muito mais baixa, né? Do que a gente vive. Um moleque que mora perto de uma quebrada e sabe lá que tá fumando teu baseado, vai cheirar uma cola, e ele sabe que na mesma biqueira que ele pega o baseado, ele consegue pegar um crack, uma cocaína, de repente um êxtase. Então assim, eu acho que existe isso eu até concordo com esse pensamento, que ela leva a outras drogas, mas ela leva indiretamente, não é por causa da cannabis sativa ou da cannabis índica que você vai fazer você fumar. É porque é o mesmo justamente ponto de venda. a cultural, porque é o ponto de venda aqui no caso do Brasil, eu acredito que em vários países aqui na América do Sul ou até no mundo inteiro, que leva assim, mas eu acho que o que leva mais é a sensação que a pessoa tem de fuga da cabeça dela, tá ligado? Sim. Tipo, a sensação que a pessoa quer de anestesiamento, que querendo ou não, a maconha vicia nesses não é que vicia que nem a cocaína, que nem um remédio tarja preta, antidepressivo vicia. Sim. Mas ela vicia pelo hábito, né? Sim. De você, vou enrolar um baseado antes da aula da facu. Amanhã eu vou fazer de novo. Pá. Você começa a viciar no negócio. É um negócio Isso, mais de costumes. O costume, mas ele vicia não na parte, como é que se fala, química, né? Mas Sim. na parte cultural, assim como o álcool. Tem países como, se eu não me engano, depois a gente tem que dar uma olhada, no computador, é um país da África, que culturalmente eles beberem um tipo de rum, que eles fazem, que na verdade é um tipo de gin, que eles fazem. Tem um documentário até da Vice, falando sobre isso, que eles dão pra criança, cara. Então a criança tem 6 meses de idade, ele já dá um golinho da parada. Sim. Então é cultural, entendeu? Eu acho que a droga, ela tem esse sentido de você... Porque a droga, ela tem quantos anos? 20 mil anos? Que desde que a gente sabe que é cultivado maconha, que encontraram evidências arqueológicas, 6 mil anos, pelo menos, que o ser humano já cultiva maconha. Do mesmo jeito que ele cultivava trigo, assim, há 6 mil anos atrás. Total. Isso que você falou do motivo das pessoas usarem é bem isso. Na Islândia, eles fizeram um puto estudo que, nos anos 90, eles eram um dos países que tinham um maior nível de consumo de drogas ilícitas entre adolescentes, maior índice de uso de tabaco e álcool entre adolescentes também. Certo. Então, eu não lembro o nome da instituição que fez, mas eles fizeram um estudo foda, que eles chegaram para uma série de estudantes, acho que desde 13 até 17 anos, e foram perguntando sobre os hábitos de drogas. Então, sei lá, quando foi a última vez que você ficou bêbado mesmo? Quantas vezes você fuma cigarro por semana? Que drogas pesadas você usa?
Com qual periodicidade? Eles linkaram esse comportamento com uma outra série de perguntas que eles fizeram na mesma pesquisa, que era sobre os hábitos da pessoa mesmo. Quantas vezes você faz esporte por semana? Certo. O que você faz no final de semana? O que você faz? Quanto tempo você passa com seus pais? O que você costuma fazer com eles? Como é que você vai na escola? Eles conseguiram linkar uma coisa com a outra, e que eles perceberam que tinha certos padrões de vida do adolescente que determinavam se ele usaria ou não drogas. Então, por exemplo, eles perceberam que as pessoas que faziam esporte de 3 a 4 vezes por semana, elas tinham um índice muito menor de consumo de todas as drogas. As pessoas que passavam tempo com os pais no final de semana e tinham um tempo que eles faziam coisas que eles gostavam com os pais, também. Os alunos que achavam que o professor se importava com ele, que ele estava lá para ajudar ele na vida, não só passar um material na aula e depois ir embora, mas realmente se importar com a vida e com o psicológico do aluno. E também que as pessoas que saíam menos à noite. Então o que eles fizeram? Eles montaram um programa governamental gigante, que eles começaram a investir um monte em atividades extracurriculares. Então eles não chegavam para as crianças que tinham problemas com esse tipo de coisa e falavam assim, então, vocês estão indo fazer uma terapia agora, vem com a gente, vocês vão ver propaganda sobre por que é errado você tomar drogas. Porque essas coisas não funcionam. Adolescente não presta atenção nas coisas que querem ensinar para ele. Ele só faz o que ele quer. Então eles chegaram e falaram assim, você vai vir depois da escola, você vem pra cá, o que você quer fazer? Você quer aprender um instrumento? Você quer aprender um esporte, arte marcial? Você tem algum hobby que você gostaria de desenvolver? E, teve uma super aderência, os moleques continuaram fazendo aquilo. Então, assim, de 98 para 2016, que foi de onde que eu peguei os dados, antes eram 45% dos moleques que consumiam álcool, que se embriagaram mais de uma vez no último mês. Certo. Passou para 5%. O uso de cigarro foi de 27% para 3%. O uso de maconha acho que foi para 27% para 7%. Então, assim, foi... Caiu drasticamente. Acho que foi o programa que mais funcionou na história do mundo que já foi visto. Então, tipo, é muito simples você entender. Porque a gente fala assim, se você legalizar maconha entre os adultos, as crianças vão começar a fumar. Isso não é verdade. Isso não foi verdade nem no Colorado, que eles nem implementaram esses programas. O consumo de drogas e álcool entre os adolescentes diminuiu desde 2014, que foi quando eles legalizaram. Então esse bordão que você ouve muita gente, as pessoas mais conservadoras falando, que são contra a legalização, falam assim, não, porque as crianças vão começar a usar, é uma má influência para eles. Isso não tem nada a ver. Teve outro documentário que eu vi muito bom, que mostra como o nosso conhecimento sobre o vício está completamente errado. Assim, a noção que a gente tem sobre dependência química está super errada. Imagina assim, se você começar a usar heroína 3 vezes por dia, durante 20 dias seguidos, no 21º você vai estar viciado. Com certeza. Então, até menos que isso, de repente, né? Boa parte dos estudos que levaram essa mentalidade que a gente tem hoje vem de estudos que foram feitos nos anos 40, 50, que eles pegavam um ratinho, colocavam numa jaula, aí eles colocavam a comida para eles e 2 garrafas d'água. Um tinha cocaína ou heroína e outro era só água. E o rato, ele só bebeu com heroína, ele bebia tanto até ele se matar, ele tinha uma overdose e morria. Então eu falei, beleza, heroína faz com que as pessoas se matem, é um vício fudido. Aí um pesquisador fez nos anos 60, acho que é Alexander alguma coisa, devia ser um nórdico, ele pegou e falou assim, rato não vive assim. O rato no seu meio natural, ele não vive numa jaula. Ele vive com outros ratos, eles têm uma comunidade deles. Então ele mudou o experimento um pouco. Ele colocou a garrafa com cocaína e a outra normal, só que ele não colocava um rato sozinho. Ele fez meio que o paraíso dos ratos. Ele pegou... fez um clube dos ratos. Tinha várias coisas para ele fazer, tinha vários túneis, vários outros ratos para ele se comunicar, várias fêmeas para os ratinhos ficar foiando. E o que ele percebeu? Primeiro que os ratos eles mal bebiam água com heroína, quase nunca, e não teve nenhuma overdose. Nenhum rato se matou bebendo aquilo. O que isso mostra? Que não é o químico que está na água, e sim o contexto é tão importante quanto. E a gente fez um experimento com humanos isso. O experimento chamou a Guerra do Vietnã. Que eles mandaram uma série de soldados para lá e muita gente, ou porque tinha acesso a drogas lá, ou porque eles teve algum acidente, eles tomavam morfina e heroína direto. E isso era um puta problema antes do pessoal voltar. Durante a guerra, eles pensavam, o que a gente vai fazer com esse monte de soldado viciado quando eles voltarem para os Estados Unidos? Assim, acho que
Não lembro a porcentagem de soldados que usaram, mas era bem alto, bem alto. tipo 20 e poucos %. Certo. O que a gente vai fazer com 50 mil viciados quando eles voltarem para os Estados Unidos? Fudeu, né? Mas isso não aconteceu. Quando eles voltaram, dos 95%, dos 100% que usaram drogas por lá, quando eles voltaram, só 95% pararam de usar Pararam droga. de usar. Total. Só 5% continuaram com problemas de dependência. Provavelmente porque eles tinham acesso de alguma forma, né? É. Também. E faz total sentido. Você já viu alguém que quebrou a pelvis ou o fêmur? Já conheceu alguém assim? Eu já tive um problema, uma operação que eu fiz no Cox, que eu fiquei 3 meses tomando fosfato de codeína. Que é um derivado de cocaína. Que é derivado do ópio. Ah, é? É derivado não sabia, do achei que era ópio, outro. que, aliás, eu até vi um documentário sobre aquela Crocodile, que é aquela mega Crocodile. heroína que acaba com, bom, enfim. Que é o- E os caras usam o mesmo medicamento que eu tava tomando Pra fazer pra a parada. sintetizar. Lógico, eles pegavam tipo 40 medicamentos pra fazer um 0,01 miligrama dessa heroína. Sim, sim. Mas é assim, é aquela parada, eu não preciso tomar essa porra Ah. agora porque... E muita gente toma. Sim. Muita gente que opera, que nem você falou, opera ombro ou quebra fêmur, tem que tomar até mais fortes do que esse. Sim, não, o que minha avó, por exemplo, ela quebrou o fêmur quando ela tava velhinha. Eles deram pra ela um tipo de um derivado de ópio que é uma heroína, basicamente, Aham. só que é muito mais puro de qualquer coisa que você vai achar na rua. Lógico, com Muito mais certeza. puro. E ela tomou durante 3 meses. E ela não vira viciada. Aham. E ninguém que fica no hospital porque quebrou o fêmur ou teve que Exato, fazer um... você toma umas paradas bem fortes. É. Né? E não fica. Então, o que importa é que as pessoas, elas usam drogas pra lidar com as emoções que ela tem. Tem gente que tá tentando lidar com as ansiedades, tem gente que tá tentando encontrar emoções mais fortes, sensações mais intensas pra vida. Aham. E foi nisso que eles se basearam no estudo dos islandeses. É, Eles porque, viram, meu, porque na Islândia, pelo que eu conheço, assim, já li sobre lá, é um país que você tem índices, por exemplo, as pessoas transam muito lá. sim, Porque assim, é tão enxuto e tão inverno, tipo, tem um período Sim. do ano que, sei lá, faz sol 6 horas por dia, menos até. 3 horas então, ou nada. eu acho que é bem interessante pegar esse exemplo da Islândia, porque eles vivem numa... bem restrito, né, Sim, assim, o habitat deles, né? sim. E outra coisa da legalização que eu acho meio bizarra é que todo mundo sabe quanto poderosos são os cartéis do mundo, tá ligado? E eles são poderosos porque eles têm muito dinheiro. Com certeza. Quando você deixa qualquer substância criminalizada, você nunca consegue diminuir a demanda. Porque assim, a guerra das drogas desde o começo, ela atacou a oferta das drogas, né? Certo. Só que isso não leva em consideração a principal regra de qualquer pessoa que já estudou economia, fez um semestre, sabe que a principal regra é da demanda e oferta. Uhum. Se você ataca a oferta sem atacar a demanda, sem reduzir a demanda junto, a única coisa que vai Bem acontecer óbvio. é você aumentar o preço. Aumentar o preço e aí vai ter mais gente querendo Isso. entrar com oferta. Né? E a droga é um produto super inelástico, ou seja, não importa o preço que for, as pessoas vão consumir. Elas vão consumir, não importa Com o quê. certeza. Então, ou seja, quando você vai lá, acharam um caminhão com 25 toneladas de maconha, os policiais batem palma e fazem festa, estamos lutando contra o tráfico. Meu, a única coisa que você fez é fazer outro cara, que era o Aumentar o outro preço. dealer, aumentar o preço dele, e o lucro vai continuar o mesmo pro cara. Uhum. O dinheiro vai continuar indo pra ele. Vai rodar o dinheiro É. de qualquer forma. Engraçada a história do crystal meth nos Estados Unidos, né, que é o crack deles, que é a metanfetamina. Eles legalizaram. E o jeito que eles legalizaram, eles proibiram a venda dos produtos que eles usam para fazer a droga, né? Então, Sim. as empresas mesmo, elas pararam de produzir. E a consequência disso foi que As empresas farmacêuticas. as empresas isso. farmacêuticas pararam de produzir. Porque daí a pessoa o traficante ia lá, conseguia pegar a matéria-prima e Sim. transformar nisso, é isso? Eles não podiam mais comprar com eles. O que aconteceu? Eles começaram a Tem fazer... até o negócio do spray de nariz, né? Isso, Tá ligado? que tem no Breaking Bad, que É. desaparece. Exatamente, eles pegaram outras substâncias para fazer a mesma droga. E a produção saiu dos grandes centros de produção, com indústria e tal, e foi eles começaram a produzir em pequena escala nas áreas rurais. Então, tipo, bem Breaking Bad, tipo, o pessoal produzindo em trailer, naquelas, tipo, Os interior de laboratório, Oklahoma, Os perdido. mega laboratório clandestino, né? E era uma droga de muito menos qualidade, que tinha muito mais efeitos adversos para os usuários. E continuou sendo um problema tão grande. As pessoas continuaram consumindo, acho que o consumo até aumentou depois disso.
Aí o que o governo fez depois? O problema são os caras produzindo aqui fora, dentro do país. Eles começaram a proibir outras substâncias que também eram usadas. Então essas outras substâncias que os pequenos traficantes estavam usando foram proibidas e eles não conseguiam mais produzir. Certo. O que aconteceu? A demanda continuou igual. As pessoas que consumiam droga continuavam ali. Os cartéis mexicanos viram que tinha essa demanda, que não estava sendo alimentada por ninguém, e eles começaram a fornecer. E os cartéis mexicanos tinham muito mais dinheiro e tinham toda uma capacidade para produzir, né? de atender esse mercado. Então, assim, o dinheiro saiu das empresas, depois foi para os pequenos traficantes, que é um problema, mas não é tão sério, e depois foi para os cartéis, que tem um puto dinheiro, e que eles usam o lucro dessas operações da venda de crystal meth para financiar as outras coisas que eles fazem, que são muito mais nocivas. Prostituição, tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de armas, sequestro, roubo de carga, tudo que a guerra às drogas devia estar solucionando, e só piorou. Se você for ver o mercado de drogas no mundo, a receita anual do mercado inteiro é de 750 bilhões de reais. Mais ou menos 320 bilhões de dólares. Dos 211 países da ONU, só 34 tem um PIB maior que isso. Ou seja, é uma receita que dá inveja em países do mundo inteiro. Israel não tem um PIB maior, eu acho. E é um dos países mais tecnológicos do mundo. Eles não têm esse dinheiro, meu. Não dá pra você lutar contra. Você não consegue diminuir a demanda. No Brasil, depois da lei de 2006, que eles fizeram para tentar reduzir o usuário, reduzir a demanda, não funcionou. Mais pessoas consumiram drogas depois. Então, ou seja, a gente entende que não dá para você diminuir a demanda tornando as penas mais graves. A gente sabe que existem maneiras que funcionam para você reduzir o uso de drogas entre adultos e adolescentes. E a gente sabe que se você mantém essas coisas criminalizadas, o dinheiro que vem disso, em vez de ir para a sociedade, fazer parte da economia comum, vai para os cartéis. E os cartéis, quando tem problema, eles não têm um meio judicial para lidar com os problemas. Eles usam violência. Então, a guerra às drogas, ela foi um fracasso completo em todas as frentes que ela tentou solucionar. Não reduziu o número de usuários, aumentou a violência e aumentou a disparidade social e os problemas ainda mais causados na América, meu. Você vê, mais gente morreu no México por causa de tráfico de drogas de 2006 a 2011 do que morreu na guerra do Afeganistão e do Iraque juntos. Nossa, que é muita gente. É literalmente uma guerra civil lá. E rolou há uns tempo atrás, acho que faz mais tempo ainda do que 2006, rolou uma chacina violenta, né, na cidade do México, que foi tipo todo dia tem uma chacina lá. Sim. Mas aquela dos estudantes que morreram, os estudantes estavam fazendo algum protesto contra, alguma coisa assim. E, só sumiu todo mundo e acharam os moleques numa vala comum, e no meio do deserto. Polícia americana e infiltrada. Essa é outra consequência do crime organizado. Ele tem muito dinheiro e dinheiro corrompe. Então, assim, você vê onde tem crime organizado, tem autoridades corruptas. E sempre foi assim. Você pega nos anos 30, Al Capone e tudo mais, os caras tinham todos os políticos no bolso, o senador no bolso. Por quê? Porque, olha quanta receita traz. Você não faz consegue negócio tranquilamente com esse tipo de pessoa, né, cara? Mas isso que você falou é uma verdade absoluta, assim, em qualquer área, né? Até na área do entretenimento, que é o que eu trabalho. Tipo, onde tem muita grana, tem muita politicagem, velho. Isso é padrão. Futebol, construção civil. Construção civil, música, mano. Tudo, velho. Hollywood. Tudo, Hollywood, puta. Quantas coisas os caras não acobertam, né? De tanta... caso de pedofilia, de abuso sexual, até com adultos em Hollywood, e pessoas tentam falar e perdem a carreira porque tentam mostrar na grande mídia. Igreja. E os caras, igreja historicamente, né, mas... Você vê, a Igreja Católica, eles demonstraram que, várias pessoas no alto escalão da Igreja Católica estavam envolvidas em abuso ou estavam cobertando casos de estupro de crianças no mundo inteiro. Mas como você vai fazer um cara que tem uma necessidade, né? O ser humano tem a necessidade, assim como todo organismo vivo, de se multiplicar, de fazer sexo. Você tira o negócio de fazer sexo do cara, ele vai dar um jeito.
Meu, tanto que E você ele vai fazer a pior coisa que pode acontecer, ele vai fazer. Eu acho que é mais ou menos, liga muito com o que a gente tava falando de droga. Porque daí você tira do cara Sim. uma coisa que ele faz e não põe outra no lugar. Entendeu? Você pega Fica reprimido. Reprimido, você reprime, é que nem a história de você pegar, porra, mas o moleque hoje em dia joga muito videogame, fica o dia inteiro no videogame, porra, mas você proporciona pra ele Alguma outra coisa? Você como pai, você tá reclamando que seu filho tá no videogame a tarde O dia inteira. inteiro, Você mas faz alguma coisa com ele? Você faz alguma Quanto coisa? tempo você passa com ele Exato. fazendo alguma coisa que ele quer? Então, né? isso Você apresentou eu acho que alguma vem muito com a atividade? droga, né? A relação do ser humano com a droga, claro que é uma relação diferente. Que tem um monte de contras aí, um monte de coisas que são maléficas, né? Pro corpo humano e tudo mais, mas que realmente ela é milenar. Sim. Quem estuda Sempre pouco existiu. de antropologia, Sempre pouco existiu. de sociologia, sabe que a droga ela vem acompanhando a história humana, assim como, sei lá, o fogo. Sim. Entendeu? É quase tão velho quanto. Entendeu? Né? Então você tem que. Eu acho que a gente tá numa época que os governos vão começar a se posicionar. O exemplo dos Estados Unidos é irado, porque você vê que tem muita coisa acontecendo lá, apesar de não ser pioneiro nisso. Holanda, tem muitos documentários, muitas matérias também que você vê que na Holanda, em Amsterdã, até tem os centros de opioides, que é onde o cara vai lá e ele ganha a seringa limpa pra ele se aplicar A heroína. a heroína, né? E eu não sei se eles têm a droga em si pra oferecer, mas eu sei que o cara Tem. pode levar a droga dele. Não sei se na Holanda tem, mas na Suíça tem. Eu sei que em Portugal também já tá assim. Eu tava lendo até um negócio de Portugal que caiu drasticamente o consumo. Aham. Meu, porque se eu pensar, ninguém quer ser viciado em heroína. Nunca, tipo, não é que tu pergunta pro Joãozinho na escola, o que você quer ser? Ah, eu quero ser bombeiro. Ai, Maria, o que você quer? Ah, advogado. E você? Ah, eu quero ser viciado em heroína. Não, ninguém é assim. Ninguém é assim. Ninguém é Exato. assim. As pessoas entram nessa e depois elas não conseguem sair. Mas se você oferece ajuda, em vez de você criminalizar elas, é muito mais fácil delas saírem disso. Sim, Você diminui totalmente. o nível de uso, você diminui o tráfico, você diminui o número de overdoses. O que eles fizeram na Suíça, o que eu sei, foi bem isso. Eles criaram centros em que você podia lá, se você ia reduzindo suas doses, tinha um acompanhamento Exato, médico. isso mesmo. E outra coisa que eu vi que eles fizeram que foi genial, o governo dava um auxílio para eles conseguirem um emprego, para dar motivos para eles saírem da cama, que muitas dessas pessoas, elas tinham um negócio, depressão, né? entraram nisso, ficaram deprimidas, perderam tudo, e não tem mais motivo para viver. A única coisa que eles têm é a droga. E vira um ciclo vicioso. Quanto mais você entra no buraco, mais difícil fica de você sair. Exato. Então o governo chegou, sei lá, você era um cara que tinha uma oficina. Então eles chegavam para vários lugares que precisavam de mecânico e falaram assim, meu, você contrata esse cara, eu pago metade do salário dele nos próximos 6 meses. Você quer contratar Certo. ele? Então, tipo, dava pra você Uma um motivo pra sair, oportunidade pra você. dava pra você o local que você conseguia ficar melhor, um tratamento. E acho que 70%, eles conseguiram reduzir em não sei quanto tempo, mas 70% dos usuários de heroína no país. Isso é um E, meu, absurdo, né? Em nenhum lugar que eu saiba no mundo, você criminalizar mais funcionou. Funciona a diminuição de usuários, né? Quando os usuários já estão lá, quando já existe essa cultura, já existe esses meios do tráfico e tudo mais, é difícil. O único jeito é você abrir portas para as pessoas saírem. Você vilificar elas ainda mais, você vai espantar elas, você vai distanciar elas ainda mais da sociedade como um todo. E a legalização delas também, né, cara? Pelo menos a descriminalização já seria um começo. Legalização começo, né? seria o melhor dos mundos. Uhum. É, mas Da pensando na maconha, legalização... eu não sei se eu sou a favor da porque tem legalização de muito- outras drogas. Então, é difícil esse tema, porque se você for pensar agora tem Adderall, que chama, né? Essa droga que a molecada tá usando Pra estudar, nos Estados tá? Unidos pra estudar. Aham. Então isso aí faz um mal do pra cacete pra cabeça. Sim. E assim, a galera consegue receita, tá ligado? E se o médico não receita, ela consegue pegar com o amigo do médico. Não é muito mais difícil do que conseguir a carteirinha em Venice Beach. Exato. Você tem que dar uns exato. corre maior, mas. Faz um corre um pouco maior, um pouco mais caro. Quem só que a quer galera vai consegue. usar. Ah, Entendeu? Então eu acho que tem essa parada, tipo, então se tem essa porra desse Adderall pro cara estudar, né? Por que não ter uma morfina mais pesada pra ele usar? É. Porque essa que é a parada, existe. Você pode Sim. comprar os derivados, né? Oxycontin, né? A crise Oxicodona. atual dos Estados Unidos, que é de opioides, é por causa disso. Oxicodona. Os médicos, eles dão isso, eles prescrevem isso pra qualquer paciente que tenha coisas que nem merecem tanto. Eles começam a utilizar, ficam viciados, não tem mais grana
pra comprar esses derivados caros de opioides. Eles começam pelas coisas merda. Começam pelo crack, heroína e tal. E é assim que começa. E daí é só pra baixo. Isso aí é uma coisa que eu acho que no Brasil, por exemplo, eu não acredito que a legalização da maconha venha trazer com ela o fim do tráfico da maconha. Não. Eu acho que... Não mesmo. Porque, primeiro, é o seguinte, a maconha que chega aqui no Brasil, ela é infinitamente cara, infinitamente mais cara do que a maconha legalizada dentro dos Estados Unidos. Ou melhor, desculpa, caro. Bem mais barata do que a maconha ilegal dos Estados Unidos. Tá. A maconha em média, uma grama de maconha nos Estados Unidos, claro que ela é diferente, eu vou tentar expor aqui por quê. Uma grama na Flórida, vamos supor, que ainda não é recreativamente legal, custa $10 a grama, a mais barata. Dá R$35 mais ou menos. Vamos por R$35, R$40. É o câmbio atual. Aqui custa R$2 a mais barata. Mas é porque é diferente a produção lá. A produção, mas tudo bem, mas você concorda comigo se vier pra cá a produção descriminalizada, né? Vamos supor daqui um futuro talvez um pouco longe. O cara pra abrir um coffee shop. Você acha que vai ser o mesmo preço de lá? Então, mas talvez não seja o mesmo, mas vai ser bem parecido. Talvez o brasileiro não pague R$35 pela grama de maconha aqui no Brasil. Talvez pode ser R$10. Mas ele paga 10. Vamos por R$10, mas já é 5 vezes mais caro do que uma maconha da favela. O que aconteceu com o tráfico de álcool ilegal nos Estados Unidos depois de legalizarem? Ele continuou durante um tempo. E depois de 15 anos, ele desapareceu. Eu acredito nisso. Eu acho que é isso. Eu acho que é esse que é a parada. E, olha, vai demorar, mas ele vai desaparecer. Né? A guerra às drogas começou mesmo no governo Nixon em 71. Quanto tempo? Faz 40 e poucos anos já? 47 anos? Foi ele que decretou a guerra às drogas. Ele que começou, que disse que o abuso das substâncias era o inimigo público número 1 do mundo, blá blá blá. Sim. Não diminuiu, os preços aumentaram e a receita aumentou. Não tem o que fazer. Agora, se você legaliza, você acaba com esse mercado negro. Aconteceu com o álcool. Por que não aconteceria com a maconha? É o mesmo princípio. Sim, eu também acho. No começo, os traficantes eles já têm toda uma linha de produção. O mercado está começando, eles estão se ajustando. Faz 3 anos que começou lá na Califórnia. Quer dizer, no Colorado. Vai demorar para esses traficantes saírem. Do mesmo jeito que demorou para os caras que traficavam álcool, demorou nos Estados Unidos. Mas acontece. E é muito mais rápido que você deixar criminalizando. Não, com certeza. Não, acho que é verdade isso que você está falando. E acaba... Esse traficante às vezes acaba conseguindo fazer uma maconha do nível, né, da outra, e dessa forma vai disseminando. Sim. Do mesmo jeito que durante a época da proibição do álcool nos Estados Unidos, era um puta problema o tipo de álcool que as pessoas consumiam. Tinha umas coisas que eles deixavam muito mais forte que podia, deixava a galera cega, dava vários problemas cerebrais, porque era um álcool, tipo, você tá bebendo 1 litro gasolina. De 85%. Pode crer, que até tem uma bebida, né? Absinto. Não, mas tem uma bebida que eles fazem, que é, acho que bem do interior dos Estados Unidos. Moonshine. Que é uma bebida que é ilegal, se eu não me engano, né? Eu não sei como é que funciona lá. Mas é uma parada que é um puta de um álcool forte pra cacete e faz um mal da porra. Que é o que eles vendiam naquela época. Sim. E é uma paulada. Acho que devem vender ainda, mas assim, o super forte que existia naquela época não deve existir mais. Pelo menos não para uso comercial. Entendi. Acho que se você produzir na sua casa e quiser tomar, liberdade sua, se mata aí. Isso é um negócio de se pensar, né? Tipo, o corpo é teu, né? Aquele negócio que a gente tava conversando antes. Tava falando antes. Porra, se eu tenho vontade de usar isso e aquilo, claro que eu posso causar problemas pra minha família e tudo mais, né? Mas eu tenho o direito de escolher o que eu quero usar. Sim. Certo? Assim, eu sou a favor de todo mundo ser responsável, levar em consideração a vida das pessoas que estão em volta de você. Mas no final, meu corpo e minhas regras. Não é só pra assédio sexual, nem nada. É pra tudo. Meu corpo e minhas regras. Eu quero me drogar, eu quero me tatuar, eu quero me matar. Eu faço o que eu quiser. Eu quero escolher minha opção sexual, posso escolher qualquer coisa. Eu acho que devem existir campanhas que falam assim, não usa isso. Do mesmo jeito que atrás de cada cigarro que você compra tá falando, tipo, mano, você não devia estar fumando isso daqui. Exato. Você vai ter tal coisas. Mas não cabe ao governo proibir. E assim como tem um negócio que eu acho bem doido agora, que eu tô pesquisando bastante coisa tipo de medicina alternativa e natural, é muito louco o quanto você tem de consequências, né, de, como é que chama, o efeito colateral
nos remédios, né? Porra. Porque assim que nem vem no cigarro, tem lá escrito, que nem vem no anúncio de cerveja, né? Se beber não dirija, ou beba com moderação. Tem uns... Mano, você olha, tem remédio que isso aqui pode te dar caganeira, pode, mano, se usar durante a... Não use dirigindo o carro. Sim. Isso pode te... Você vê o tanto de... Você fala assim, meu, pô, posso morrer As tomando bulas isso são aqui. desse tamanho, né? As puta bula, e você vê só a parte de efeito colateral, cara, é absurdamente maluco. E eu acho que, tipo, a indústria farmacêutica ganha muito com o drogado, tá ligado? Lógico. Porque o cara, ele vai precisar de uma assistência ali, ainda mais o cara que tem um estilo de vida um pouco acima da média. Sim. Então o cara vai lá, ele vai se recorrer pra uma clínica, ou ele vai precisar ser internado várias vezes por ano. O negócio da indústria farmacêutica não é curar pessoas, é vender remédio. É vender remédio. É vender exato. remédio. Se curar pessoas junto, ótimo. Inclusive, Mas o negócio deles é vender remédio. Tem vários amigos meus que trabalham com medicina ou são médicos que eles falam exatamente isso, cara. Eles falam, mano, isso aí eles querem vender remédio. Por que ele quer descobrir a cura pra isso? É a mesma coisa. Por que você vai curar o drogado? Não compensa curar É que nem o drogado. banco, né? Você não quer que o seu... O cara que ele Cliente, pague a dívida dele. Você quer que ele fique renegociando a dívida dele pra frente. Exato. Como é que era? Era assim, a pior coisa que você pode fazer pro banco é não pagar as suas contas. A segunda pior conta é pagar. Ele quer que você fique nesse meio termo. Então já sempre pagando, mas nunca termina. Nunca termina. A dívida sempre tá lá. Sempre tá lá. E, meu, você falou agora das drogas para uso médico. Agora que tá dando uma relaxada nas leis, que assim, nos Estados Unidos a maconha ela é considerada categoria 1, substância de categoria 1. Certo. Eles dizem que é tão nocivo que não tem nenhum uso médico. Meu, isso é uma mentira. Não. E sabem que isso é uma mentira desde os anos 40, assim. E eu tava vendo uma entrevista com... Não era nem uma entrevista, era um depoimento de um veterano nos Estados Unidos falando que todos os remédios que o hospital dava pra ele, que os médicos davam pra ele pra tratar do estresse pós-traumático que ele teve, era um veterano no Vietnã, falando que, os remédios que eles me dão não funcionam, mas quando eu fumo eu paro de ter pesadelos, eu consigo dormir, eu consigo ter uma vida... Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui, que é impressionante. E não só maconha, né? De drogas alucinógenas, tanto LSD, êxtase, o cogumelo mágico, a quantidade de usos estão vendo para uso de casos de depressão, estresse pós-traumático, mas uma outra série de doenças psicológicas. Tem várias coisas. Você coloca no Google, naquele modo de procura para Scholar, você vê as pesquisas, você coloca LSD e começa a dar tipo 300 coisas de estudos recentes falando de microdoses. Microdoses, exatamente. Não é deixar o pessoal doidão de cogumelo. É você pegar você tratar o princípio ativo cara. Que tá e você coloca em pequenas doses para tratar dos problemas dos não caras. É à toa, cara. Eu vi uma matéria muito louca durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, velho. Que era assim, os caras... Uma matéria na CBN, os caras falando do uso de doping. Achei. Que o doping, esse lance do doping vem faz tempo, né? Sim. Já é de... Tanto que não sei ao certo, posso estar falando merda, mas as Olimpíadas existem desde a Grécia Antiga. Não, que elas tinha na Grécia Antiga, mas ela começou de novo, acho que foi no começo do século passado, uma coisa assim. Mas então, mas é que eles estavam explicando, falando desde lá do começo da história dos Jogos Olímpicos. E naquela época eles tomavam cogumelo, cara, pra jogar. Eles tomavam vinho, tá ligado? Então, tipo assim, eram coisas que anestesiavam eles pra eles... Então o doping é uma coisa muito antiga. Você usar substâncias pra melhorar a superfície. Na guerra, por exemplo, os vikings eram famosos por eles ficarem bebaços, comer um monte de cogumelo e ir pro campo de batalha. Que eles não tinham medo, aquele negócio que... Não sei se você já ouviu o termo berserker. Não. Que é tipo... Os lendários soldados lá, os guerreiros nórdicos, eles estavam num estado de raiva absoluta, que eles não paravam nunca. Eles levavam dano, eles levavam facada e tal, eles continuavam indo pra cima. E a galera que via achava um absurdo aquilo. Tipo, o cara é um monstro, ele tá sendo possuído por demônios. E não, o cara estava doidão, indo pra cima dos caras. Aqui, achei o vídeo do veterano falando. If I wake up at night in that nightmare when I'm wringing wet with sweat, and I see Kramer, his dead body, Rodriguez, his dead body, I see Marlo blowing up in front of me,
I see the dead enemy hanging in a tree, bodies bumping against me, and I don't know if theirs or ours. If that nightmare gets so bad, I can't wake up and realize it's just a nightmare, I will light that pipe up. I'll be a criminal. I'll go back to sleep. But next morning, I will get up at 6 o'clock like I always do. 4 days a week, I go to the gym, I run, I help other veterans. I couldn't do that if I was on them damn drugs the VA had me on. Louco, né? Mó tenso. Isso é um dos vídeos, né? Você consegue achar. Esse é um dos depoimentos, só tem Tá, um vários. depoimento de um cara também, assim. Aquele momento, você vai entrando no YouTube, você vai entrando. Você, É um túnel sem saída, né? túnel sem saída. E aí de um cara que ele entrou numa depressão ferrada e começou a, tipo, ele foi se tratar com um psiquiatra. E, cara, ele teve pensamentos suicidas, tá ligado? Ele pensou em se matar. Tipo, depois do tratamento tá rolando, ele falava que tomava não sei quantos remédios por dia, papapá. E, mano, ele começou a ir pro lado mais natural da coisa. Ele saiu do psiquiatra, começou a achar, tipo, alternativas, como fazer esporte, tipo, comer de uma forma melhor. Até a maconha ele fala, tá ligado? Então, assim, eu acho que a gente vive num mundo, cara, que é colonizado ou controlado por essa grande cabeça maldosa do capitalismo, que não é falando que o capitalismo é uma coisa ruim nem nada, porque todo mundo quer ganhar seu dinheiro pra comprar suas coisinhas e tudo mais. Agora a questão é você abusar de um cara que tá fazendo um trabalho certo, um cara que, mano, ganhou uma grana, do cara que se inscreve num exército, tá ligado? Sim. E foi chamado e é um puta de um veterano, e aí, mano, você pega e acaba com a vida dele por causa, mano, de dinheiro, tá ligado? Por causa de, mano, facções multimilionárias que controlam tudo, tá ligado? Sim, você deixa o cara viciado numa droga Viciado que ele em não droga. vai conseguir pagar nunca. Exato. E ele uma acaba droga- indo pra doses piores dela. Isso Pode ser mesmo. diretamente, como o caso de muita gente fala, né? Inclusive, esse meu amigo médico fala muito sobre isso, e o pai dele também, que é um puta cara fudido da área, que trabalha há 50 anos na carreira, que faz palestra no mundo inteiro. Já falou que a cura da AIDS já foi encontrada, cara. E é Será? isso. Esse cara fala, e esse cara é um médico, o cara tem 70 anos de idade. O cara opera todo mundo, os caras mais bacanas, ele opera todo mundo. O cara é fudido. E ele falou que já, tipo, a chance de Já teriam descoberto. é muito grande. Olha, eu não sei se Entendeu? já Assim, descobriram, mas não, eu mas imagino que eles tenham investido muito mais dinheiro na parte, não da cura, mas do tratamento contínuo. Que assim, eles podem não ter descobrido a droga, a cura pra doença. Mas eu não duvido que eles não tenham investido dinheiro na procura da cura e sim no tratamento prolongado. Isso me parece provável. O tratamento prolongado é interessante pra Big Pharma, né? Pra indústria Exatamente. Por isso farmacêutica. mesmo. Não é, o que eu quero dizer é, eu não lembro se era AIDS ou se era o câncer, mas é uma coisa que, tipo, ele tinha um bagulho na mão, tá ligado? E aí, mano, aquela coisa, tipo, teoria da conspiração, tá ligado? Tipo, sumiram com geral, ninguém mais ficou sabendo. Aquele isso projeto aí. foi pro saco. Então eu acho que sei lá, nosso mundinho aí, ele é cheio dessas artimanhas e mecanismos malucos pra deixar você meio Se você que... não tá olhando de perto, você não vê e você é pegando na armadilha. Exato, totalmente. Não só nas drogas, como nas drogas que vêm na farmácia, como, né, na internet, pessoas, mano, que a gente tá falando de crianças que hoje em dia não conseguem entender nada com nada, porque ficou o dia inteiro na internet e tem atitudes superficiais. E quer dizer, é isso, nosso mundo é esse, e eu acho que estamos aí pra dar uma analisada, né? Tipo, em tudo, no geral, assim, do que acontece. Mas pra acabar numa nota um pouco mais positiva, a gente sabe que Boa. tem como solucionar esses problemas, tem exemplos de lugar que funcionou, e uma questão de força de vontade Total. e força política pra gente fazer acontecer. Exato. Obrigado, Ablan. Valeu, Bats! Primeiro episódio feito. Acho que é isso, nóis, hein? meu. Valeu, mano. Vamos ver como ficou essa brincadeira aí. Vamos ver.